Bom dia, meu nome é Lopes, eu sou pastor evangélico, eu moro em São José dos Campos, São Paulo. Quero ser grato a Deus pela minha vida, pela bênção de Deus na minha vida, pela bênção de Deus na minha casa, na vida dos meus filhos, dos meus familiares. Quero ser grato a Deus pela oportunidade que Deus me dá de fazer a sua obra. Falar, ministrar a palavra de Deus é um privilégio muito grande. E eu sou grato a Deus por esta rica oportunidade. Eu costumo dizer que eu sou um homem crente em Cristo Jesus, convertido ao Senhor, que leio a Bíblia. Não passo disso. Um crente que lê a Bíblia. Nada mais além disso. Seja bem-vindo. Quero dar as boas-vindas a você, homem, você, mulher, você, jovem, você, criança. Sejam todos bem-vindos a este canal Maravilhas da Lei, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa e os seus negócios. Eu vou continuar falando um pouco mais do julgamento do Senhor Jesus. O julgamento do Senhor Jesus está escrito, está narrado pelos 4 evangelistas. Na verdade, considerando a Bíblia Sagrada, nós podemos aprender que Deus levantou os 4 evangelistas para narrar, para falar do nascimento do Senhor, da vida do Senhor, do ministério do Senhor, do julgamento do Senhor, do sacrifício de Jesus Cristo e da sua ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero comentar um pouco mais sobre o julgamento do Senhor. Eu vou ler o texto da palavra de Deus, depois estarei comentando. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27. Diz assim: E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E, sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondia. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testifico contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: Que quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia Pilatos que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? Eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos
vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considera isto. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador conduziram Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despedindo-o, cobriram-o com uma capa de escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça e em sua mão direita uma cana. E, ajoelhando diante dele, os escarneceu, dizendo: salve, rei dos judeus. E, cuspindo ele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe ela na cabeça. E, depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Amém? Até aqui. Bem, para muitos estudiosos, homens e mulheres que estudam Bíblia, esse julgamento do Senhor deveria ser anulado por muitas falhas que acontecem. O julgamento do Senhor é um processo, mas nós temos que entender que não é um processo comum, não é um processo de um homem comum, não. O julgamento do Senhor é um processo divino, é um processo divino, processo espiritual. E esse julgamento do Senhor é algo que foi planejado por Deus. Na eternidade, Deus planejou. O Senhor Jesus executou conforme foi planejado. Então não poderia ser diferente. Tinha que ser desse jeito mesmo. Quando se fala, a Bíblia fala de Barrabás e Jesus, que valor teria para nós, o povo de Deus, o sacrifício de Jesus, o sacrifício de Barrabás nesse momento? Qual o valor que teria para nós o Senhor ser libertado e Barrabás ser morto? Que valor teria para nós? Que significado teria para nós? Nenhum. Nenhum. Para nós, homens e mulheres salvos em Cristo Jesus, para nós, o sacrifício de Jesus tinha que ser executado. E foi executado conforme Deus planejou. Eu vou ler um texto da palavra do Senhor, que está escrito por João no capítulo 10. João capítulo 10, a partir do verso 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, Jesus Cristo falando. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém mata, tira de mim, mas eu de mim mesma dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então está aqui. Não foi algo aleatório, de qualquer jeito. Não, o Senhor planejou e tinha que executar. E nós louvamos a Deus, porque o sacrifício de Jesus Cristo nos proporcionou, na esfera espiritual, a salvação da nossa alma. O sacrifício de Jesus Cristo nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz.
nos tirou da condenação eterna para a vida eterna em Cristo Jesus. Nós louvamos a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Tem aqui um texto de Mateus 27. Eu quero fazer questão de ler e fazer comentários sobre esse texto. Eu vou ler aqui Mateus 27, a partir do verso 23. Mateus 27, 23 diz assim: o governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eu vou repetir esse texto. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus, capítulo 27, verso 25. O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. A Bíblia diz que o coração fala daquele, a língua fala daquele coração está cheio. A língua fala daquele coração está cheio. No capítulo 16, no capítulo 6, Lucas capítulo 6, verso 45 diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Da abundância do seu coração fala a boca. No sacrifício de Jesus Cristo, a multidão, o povo disse: 27, 25. O seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. A Bíblia nos ensina a nós tomarmos cuidado com a nossa língua, com aquilo que nós falamos. A história do mundo relata várias guerras. E a história do mundo registra as duas guerras mundiais. Por que guerra mundial? Porque envolveu na época o mundo que havia, as nações que havia. A grande maioria das nações foram envolvidas nessas duas guerras. 1914 a 1918 foi a primeira guerra. De 1914 a 1918. A Segunda Guerra foi de 1939 a 1945. 1939 a 1945. E o grande motivo, segundo os historiadores, o grande motivo para essas guerras foi a perseguição aos judeus. Segundo a história do mundo, nessas duas guerras morreram de 60 a 70 milhões de pessoas em volta do mundo. 60 a 70 milhões. Desse número de 60 a 70 milhões, a grande maioria que morreu foram judeus. A razão dessas duas guerras, segundo a história do mundo, foi a perseguição aos judeus. Os judeus, segundo a história, foram perseguidos,
foram dizimados dessas duas guerras. E por que os historiadores dizem que no mundo espiritual, na dimensão do espírito, essa mensagem aqui, Mateus 27, 25, tem valor? O seu sangue caia sobre nós, sobre nossas cabeças, sobre nossos filhos. O seu sangue caia sobre a nossa cabeça, sobre nossos filhos. É a profecia. A Bíblia diz que passarão seja a terra, mas a minha palavra não passará. Está registrado na palavra de Deus essa profecia da multidão do julgamento do Senhor. O seu sangue, o sangue do justo, Jesus Cristo, caia sobre nossas cabeças e sobre nossos filhos. A multidão, nesse momento, profetizou a desgraça, a morte das gerações futuras do povo judeu. E veio se cumprir nas duas guerras mundiais, 1914 a 18, 39 a 45, onde a maioria da população morta foi dizimada do povo judeu. O povo judeu foi perseguido e foi sacrificado, foi dizimado, foi morta nas duas guerras mundiais, principalmente da 1939 a 45. Isso é história mundial. A boca fala daquilo que o coração está cheio. A Bíblia nos ensina a nós sermos cuidadosos com a nossa língua, com os nossos pensamentos, aquilo que nós expressamos, aquilo que nós falamos. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que sirva para ministrar graça e edificação aos que a ouvem. Filipenses 4, 27. Deixa eu ver, vou verificar, vou corrigir. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Vamos ver aqui. Os Efésios 4, Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para ministrar a edificação para os que a ouvem. Nós temos que vigiar nossa língua. Temos que vigiar nossa língua. Nós somos o povo de Deus. O Senhor nos chamou para abençoar, para promover o consolo, a refrigeração, a paz, o amor. A boca fala daquele coração está cheio. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Amém?